Estamos de volta aqui na programação da BMC News, hora de começar a nossa rodada de entrevistas, conversando com Carlos Honorato, professor da FIA Business School. Professor Carlos Honorato, seja muito bem-vindo aqui à programação da BMC News. Bom dia. Muito bom dia a todos os espectadores aí, um pouco com frio, com gripe, mas estamos firmes aí. Pois é o nosso clima por aqui, né, professor? Quero começar falando, né, a respeito dessa homologação do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, a respeito dos rombos do INSS serem retirados ali do arcabouço fiscal, vão ser devolvidos a quem é de direito, mas algumas análises trazem aí que esse INSS acabou virando uma bomba para o arcabouço fiscal. Queria entender um pouco da sua avaliação sobre isso, se esse estouro pode acabar desencadeando alguma perda de credibilidade ou aprofundando perda de credibilidade sobre o cenário fiscal aqui do país, fuga de capital, aumento do prêmio de risco. Quais os desdobramentos, as implicações que o senhor vê a respeito desse cenário? Olha, eu acho que a gente está vivendo um período dessa distensão fiscal, né? Quer dizer, o que eu chamaria de distensão fiscal? A gente está cada vez mais com a percepção de que efetivamente o Estado tem gasto demais, né? Tem sempre arrumado um subterfúgio aí para evitar a contabilização de alguma despesa, alguma coisa fica fora. E toda vez que o jurídico, né, o judiciário entra nesse processo, você acaba lançando uma certa instabilidade aí sobre a credibilidade brasileira, né? Então, a cada movimento desse em que você movimenta, essa despesa não está dentro, aquela outra a gente vai tirar, você passa para o mercado, para os investidores, aquela sensação de que as regras são fluidas, né? E a gente não ataca aquilo que é fundamental, que é a questão do déficit público, né? Então, a gente tem tido um movimento, eu acho que tem um movimento da sociedade hoje bastante interessante, de uma certa exaustão em relação a essa questão dos gastos públicos, né? E a gente começa a demandar isso para uma solução, né? No sentido de que não dá mais para a gente esconder debaixo do tapete uma despesa, outra não entra na contabilização, porque no final o dinheiro é um só, é a arrecadação do contribuinte, né? E aí você não importa se é mais rico ou mais pobre, as pessoas estão pagando mais impostos para um Estado que continua sendo ineficiente. E agora, bom dia para você, aqui é a Isabela falando. Na sua visão, com esse cenário, qual seria ali o impacto para os ativos brasileiros? Olha, Isabela, eu acho que a gente não tem também que se preocupar, assim, em geral, a gente percebe hoje pelos movimentos das redes sociais aí que você tem os extremos exacerbados, né? Então, porque nós vamos ter uma piora no risco país, ou nós vamos ter uma piora na percepção de juros e tal. É fato que isso piora um pouco, né? Porque se você tem mudança da regra, você tira alguma coisa que efetivamente geraria um déficit maior, os agentes econômicos, os investidores ficam com essa percepção ruim, né? Mas se a gente observar o que tem acontecido com o mundo, e aqui eu também não quero comparar coisas diferentes, mas nos próprios Estados Unidos a gente está vivendo uma situação lá que foi aprovado um plano, né, que praticamente vai cortar impostos, vai liberar um pouco a questão da dívida. Então, eu não diria que é algo preocupante, mas eu diria que é como se fosse aquela goteira que fica pingando na nossa cabeça e uma hora aquilo cansa, né? Então, eu não acredito que a gente vai ter uma piora imediata da percepção dos ativos, a gente está vendo isso, a Bolsa batendo recordes, né? Mas, por outro lado, a gente aumenta o risco do país e a queda dos juros fica cada vez mais distante, né? Porque, bem ou mal, os juros, a Selic, também exprime risco. Então, isso vai começar a ficar um pouco mais distante. Então, a gente não equaciona o problema nacional, que é de você ter um Estado mais enxuto, funcionando melhor. E, de novo, aqui não é uma defesa de um Estado mínimo, né? Mas é um Estado que funcione melhor, que você corte aí super salários, que você melhore essa questão do gasto público. Então, eu acho que a percepção vai se deteriorando aos poucos, tá? Então, não é que amanhã, vamos ter um aumento do prêmio de risco do Brasil, não. Mas eu acho que é uma atenção que nós temos que ter para essa situação. Carlos, a ampliação de exceções, né, dentro do arcabouço fiscal
traz um risco aí para a gente até assemelhar ou trazer comparações com aquele problema lá do teto de gastos, que acabou não sendo respeitado, que acabou tendo que ser revisto, foi até alterado, né? O novo governo trouxe ali a questão do arcabouço fiscal para a conversa, e aí agora a gente vê vários instrumentos, vários gastos que estão sendo colocados de fora. Na sua percepção, né, o arcabouço, ele permanece efetivo na contenção aí da trajetória da dívida? Ele se mostra eficiente de alguma forma, com vários e alguns problemas que muitas pessoas vêm colocando aqui desde o nascedouro? Qual que é a percepção em relação à efetividade, à eficácia do arcabouço fiscal nesse sentido? O Brasil é um país divertido, né, em criar regras extravagantes, com nomes diferentes, né? E o arcabouço fiscal nada mais é do que isso. Quer dizer, eu acho que desde o início, quer dizer, quando você abandonou o teto de gastos, que pelo próprio nome, pela própria filosofia, era muito mais efetivo, né? Você teria que ter um teto de gastos. O arcabouço fiscal, ele já nasceu meio morto, né? Então eu compartilho dessa ideia com os outros economistas. Na hora que você inventa muita coisa aí, muita regra, muita exceção, claramente aquilo não funciona, né? Até porque se funcionasse, você não tinha o ministro da Fazenda desesperado querendo aumentar o IOF, né? Então, ele é alguma coisa que não tem funcionado, né? É uma forma da gente criar um discurso que ronda, né? Ou que se distancia do que efetivamente precisa ser feito, que é na base. Sim, você precisa aumentar a arrecadação, só que a gente hoje paga praticamente 40% do PIB em impostos. Isso é um valor estratosférico, né? E você não vê do lado da despesa nenhum ajuste. Que é óbvio que você tem que pensar em reforma, você teve a reforma aí tributária que é um processo longo, né? Essa reforma ligada ao ICMS é um processo longo. Talvez a gente tenha que pensar em tributar a renda mesmo. Agora, não dá só para a gente pensar em arrumar a fonte de receita. A gente tem que começar a arrumar a fonte de gastos. Então, se o arcabouço fiscal fosse alguma coisa que estivesse funcionando, você não tinha o ministro da Fazenda com o Pires na mão pedindo, pelo amor de Deus, para o Congresso aprovar ou catando soluções, né? Isso eu acho muito ruim. Passa aquela ideia de que nós não temos um plano aí de gestão das contas públicas e a gente fica tentando fazer aquele fechamento do fim do mês, né? Putz, vou pegar aqui, vou abrir. Antigamente a gente abria a carteira para ver se achava uma moeda ali e tal. Hoje não tem isso, hoje está tudo eletrônico. Só que o governo é muito pior, porque você tem hoje, por exemplo, 92% das despesas do governo são fixas. Aí a gente tem que concordar, né, com o Ministério da Fazenda que ele está com os braços amarrados. Quer dizer, você já tinha essa situação no governo anterior, isso já vem desde a Constituição de 88, então você não tem margem de manobra. Isso seria uma coisa a ser discutida seriamente, mas nesse embate Congresso Executivo e Judiciário interferindo também, você não tem uma perspectiva que isso aconteça. Então, na minha opinião, o arcabouço fiscal já nasceu morto e continua deitado lá no meio de Brasília. E o governo, inclusive você falando sobre esses movimentos, né, do governo, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a gente tem visto que acaba impactando em outros cenários também toda essa questão fiscal, né? O governo pressiona por juro baixo, mas não entrega estabilidade fiscal de longo prazo, não traz pelo menos essa percepção, né, de um cenário fiscal previsível. Na sua percepção, é essa ambiguidade que está reduzindo a eficácia da política monetária, inclusive trazendo essa percepção do Banco Central de deixar um juro alto por um período bastante prolongado, como trouxe até nos últimos comentários da reunião? O que a gente tem que pensar, talvez simplificar um pouco as coisas e sair de novo dessa questão bipolar aí das agendas econômicas, né? Talvez a única coisa que tenha dado certo no Brasil aqui para conter a inflação foi o Plano Real, né? E um dos pilares do Plano Real é o superávit primário. Quer dizer, o que é o superávit primário? É quanto que o governo economiza antes de pagar os juros. Hoje a gente tem um déficit primário, né? É um déficit que está crescendo, então um déficit primário a gente está gastando mais do que arrecada antes de pagar os juros, o que é uma conta muito ruim, né? Ele é explosivo? Não, mas se não fizer nada ele tende a se tornar explosivo.
né? Então, assim, o superávit primário tinha que ser uma busca, né? E num sentido, não é um sentido de ser liberal ou ser de esquerda, o que quer que seja, no sentido do que isso é o que mostrou que o Brasil funcionou bem em relação à inflação. E a inflação é o mal que todos nós queremos evitar. Então, acho que todo mundo no Brasil, e principalmente quem é jovem há mais tempo, assim, porque já tem uma geração que nasceu pós-Plano Real. Então, ele não viveu aquele momento lá de inflação, de crise, né? Quer dizer, a gente teve outras crises, mas inflação galopante, hiperinflação, esse pessoal não viveu. Então, a gente tem que ter isso como nosso norte, como nosso mantra, e eu não posso ter inflação. Quando você tem um governo que gasta demais, né? E quando eu falo governo, são os 3 poderes, né? Quando você tem muita despesa, você vai empurrar isso para um processo inflacionário. E o Banco Central, agora sendo independente, né? Ele tem uma missão de manter a inflação sob controle, né? Só que tudo isso é muito ruim, porque o crédito é muito caro, a gente percebe que o Brasil é um país que está crescendo, né? A gente vê um movimento de crescimento, não dá para negar isso, né? Só que imagina, se você pagasse 10% a menos de imposto, sobraria 10% a mais de dinheiro no seu bolso para você fazer o que você quiser. Se você for bilionário, você pode gastar no que você quiser, e se você for uma pessoa com uma renda menor, também pode. Então, a gente tinha que caminhar para ser mais inteligente e não ficar arrumando desculpa para cobrar mais imposto de um lado ou de outro. Que tem que se reorganizar os impostos de acordo, mas tem que cortar despesas, tem que ajustar as despesas para que elas funcionem, né? Então, eu acho que a busca do superávit primário é uma missão, né? E é uma missão que o Banco Central incorporou, né? Ele percebe isso, porque lá, se o Banco Central errar, ali sim a gente pode ter um problema seríssimo de credibilidade, né? Então, infelizmente, né, o lado dos juros ficarem altos é uma missão do Banco Central. Agora, Carlos, olhando para a inflação, né, muitos economistas dizem que o pior já passou, que podemos acabar o ano até abaixo dos 5%. Mesmo assim, é acima do teto da meta, né? Qual a sua avaliação sobre este cenário? O que ainda precisa acontecer para que o Banco Central ganhe confiança suficiente e não ter mais ali a pressão inflacionária como barreira para a política monetária? Uhum. É uma coisa curiosa, né? A gente criou uma meta, o regime de metas de inflação que vem junto com o superávit primário, é um regime, eu diria, formidável no sentido de que ele ancora as expectativas dos agentes econômicos, né? Então, quando você coloca uma meta de inflação e o governo cumpre aquela meta, né, ou fica próximo daquilo, você fala, pô, estamos sob controle, né? Eu sou meio cuidadoso com esse negócio do pior já passou, porque economista adora problema, né? E a gente vive um mundo absolutamente instável. Você tem o problema da vez, quer dizer, há um mês atrás você tinha as tarifas do Trump, que vão voltar agora na pauta, você teve a guerra do Irã, né? O bombardeio do Irã, você tem a guerra lá na Ucrânia, que intensificou esses últimos dias. Então, dizer assim que o pior já passou, eu acho que é um pouco arriscado, né? Então, a gente tem que ter um cuidado, uma perspectiva de olhar que, assim, a nossa meta de inflação, ela é uma meta de país desenvolvido, né? Não que a gente não caminhe para isso. Em algum momento, talvez a gente tenha que estudar uma mudança nessa meta, quer dizer, se ela subir um pouquinho, não estou dizendo aqui que é para abandonar a meta, pelo amor de Deus, né? Mas, de repente, ela teria que ser 0,5% a mais, né? Só que num ambiente conflagrado agora, em que você não tem acordo político, você não tem mexer nesse tipo de coisa, é um desastre do ponto de vista de expectativas, né? Mas, se a gente fica um pouco acima, cumpre a meta e segue ali nos 4, 4,5%, vai 5%, é um número adequado. O problema do Brasil é que, assim, a gente tem a meta e começa a trabalhar com o teto da meta como meta. Aí não dá certo, né? Mas, de novo, a gente só vai poder melhorar as questões das metas de inflação quando a gente tiver uma mínima perspectiva de um equilíbrio fiscal, de um superávit primário. O superávit primário nos levaria para um mundo bastante mais otimista em termos de expectativas. Tá certo. Carlos Honorato, muito obrigado pela participação. Prazer conversar contigo. Um ótimo dia, volte sempre. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, bom final de semana e até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com Carlos Honorato, professor da FIA Business School, seguindo agora com a nossa programação na BMC News.